De volta com o Manhã Sagres, aqui na Sagres 730, comigo Rubens Salomão, com Jéssica Dias e com Cileide Alves. A partir de agora, para dar continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Goiânia. A partir de agora, a gente conversa com o candidato do Partido Democracia Cristã, o DC, Gustavo Gaia. Contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Candidato, obrigado pela entrevista. Bom dia. Bom dia audiência da Rádio Sagres, bom dia Rubens, é um prazer poder vir aqui falar um pouco sobre o Goiânia, expor o nosso plano de governo. Estou à disposição para as perguntas e indagações tanto sua quanto da audiência. Vamos lá, esperamos ter um bom bate-papo. É isso, como eu disse agora há pouco na nossa primeira entrevista do dia, a ordem foi definida por sorteio e todos confirmadamente ali definiram, assinaram ali a duração de 20 minutos. Então, a partir de agora, 20 minutos para conversa com o candidato Gustavo Gaia, do DC. Reabri aqui, pesquisa desta semana do Instituto Diagnóstico, que aponta o senhor no quarto lugar, candidato. O senhor está com 3,5% de intenção de voto, abaixo ali de Maguito Vilela, que tem 33%, o Vanderlan 26%, a Adriana 10,6%, o senhor em quarto com 3,5%. Depois é que vem o Elias Vaz com 3% e todos os outros candidatos abaixo de 3%. Em outros institutos, o senhor também, em alguns deles, figura acima de outros candidatos que têm partidos sabidamente maiores, são nomes já que disputaram outras eleições. Aqui o senhor atribui essa apresentação do nome do senhor nas pesquisas acima de outros políticos até mais tradicionais, digamos assim, que já disputam outras eleições. O senhor acha que está conseguindo mobilizar essa base bolsonarista em Goiânia? Olha, a primeira pergunta que eu atribuo, Eu acredito que é uma vontade, sim, que a população tem de renovar, de trazer um sangue novo para a política, pessoas que já estão cansados das mesmas dinastias, as mesmas famílias dominando o poder público há vários anos. Uma boa parte dos eleitores que vão votar agora nasceram já com a história de Maguito e MDB e Vanderlan, Iris, e querem ver algo diferente. Soma-se a isso, eu acho que nós estamos fazendo uma boa campanha, uma campanha com propostas que é de interesse. Eu acredito que o que eu falo é, em grande parte, o que a maioria da população gostaria de falar, mas nunca teve alguém que os representasse e tivesse os mesmos valores, A base bolsonarista, eu acredito que à medida que eles estão descobrindo que eu estou na corrida, eles estão vendo que o que eu falo faz sentido. E é impressionante, porque eu estou à frente de pessoas que gastaram 600 mil, 500 mil reais em campanha, 800 mil reais, e eu gastei até agora 8 mil reais. Não uso fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, porque não fiz coligações com partidos, mesmo porque eu acredito que fazer coligações na campanha, você será obrigado a distribuir cargos após assumir a sua posição, então tira um pouco da sua independência, enfraquece o seu plano. É inusitado o que está acontecendo, a verdade é essa. Para quem entende de política, para quem acompanha, é inusitado o fato de alguém que está vindo de fora, que não tem partido, não tem gabinete, usando quase nada, 100 vezes menos do que os que estão acima, e está conseguindo chegar lá. Acho que Goiânia está escrevendo uma história, no livro de política histórico brasileiro. Acho que Goiânia está entrando para a história agora. O senhor encara uma dificuldade que é a de sair da bolha, candidato, porque o senhor tem uma presença nas redes sociais e, como outros lideranças assim bolsonaristas, que apoiam o presidente, uma força grande por esses mecanismos. Mas há essa questão da bolha, Muitas vezes você pode impulsionar um conteúdo, outro, mas para um candidato a prefeito, talvez se eu fosse candidato proporcional, a vereador ou a deputado, talvez ali falar para o próprio público seja um acerto, enfim, mas para prefeito é uma campanha majoritária. O senhor tem essa dificuldade de sair da bolha? Olha, eu acredito que o que está acontecendo é, à medida que as pessoas estão conhecendo a minha pauta, conhecendo o meu posicionamento, elas estão tendo um alto grau de aderência ao nosso projeto. A gente realmente nós precisamos apenas ser conhecidos pela população de Goiânia. Esse é o desafio que a gente está tendo agora. Mas se você for prestar atenção, na última pesquisa que eu vi também, a minha rejeição é a menor dos 16 candidatos. Então nós temos a menor rejeição
e ao mesmo tempo nós estamos em quarto lugar. Isso mostra que à medida que as pessoas vão conhecendo o que a gente está propondo, o que o plano de governo, o meu posicionamento, o grau de aderência a esse projeto está sendo muito grande. E é difícil sair da bolha, principalmente pelo fato de não estar usando fundo eleitoral, de não estar gastando 600 mil, 1 milhão de reais em campanha, de não ter cabos eleitorais balançando bandeiras, cabos pagos balançando bandeira nos cruzamentos, nem pagando carro de som. Mas eu tenho fé. A verdade é que eu tenho muita fé que o que está acontecendo é inexplicável. Por mais que eu tente achar palavras, é inexplicável. Eu só muita gratidão, mas sim, está sendo difícil sair da bolha, mas tá, milagres acontecem, né? E o Brasil é o país dos milagres. E o que está acontecendo em Goiânia não é nada menos do que um milagre. Candidato, bom dia, Cleide. Bom dia, tudo bem? O senhor fala que é difícil sair da bolha, mas, assim, pelo que eu percebo nas suas redes sociais, o senhor faz campanha para a bolha, né? O senhor foca muito nessa base bolsonarista, repetindo muitos dos discursos, até ações como ir para clube de tiro e dar tiro, coisas que identificam o senhor com esse público. Não está faltando falar para a população da cidade, em vez de falar só para os bolsonaristas? Cleide, assim, eu discordo de eu estar com um discurso apenas para a bolha. Esse é o meu discurso, esse é o que eu represento. Eu não mudo o meu discurso simplesmente para agradar uma parcela da população, para tentar conquistar o voto deles. Eu acho que a velha política começa justamente aí. Eu não faço pesquisas qualitativas para tentar entender qual é a demanda, para formar um discurso para essa demanda. Eu me posiciono, eu sento diante das câmeras e falo o que eu acredito, na torcida e na esperança de que isso faça sentido para a população. E sim, eu sou um armamentista, eu gosto de ir para clubes de tiro, mas ao mesmo tempo eu falo mais, o que eu mais falo, meu principal ponto é a educação. Eu acredito que somente através da educação a gente consegue mudar a nossa sociedade, criar uma sociedade mais próspera, mais segura, mais decente, mais moral e recriar mais riqueza nas próximas gerações. Mas, assim, essa é uma da diferença minha dos outros políticos que eu acredito, é que eu não fico modelando ou calibrando o meu discurso com equipes de marketing que cobram uma fortuna. Eu nem tenho equipe de marketing, para você ter uma ideia. Eu simplesmente falo o que eu penso, na esperança de que faça sentido para a maior parte da população e que eles entendam que aquilo que eu acredito, como eu me posiciono, é o ideal para o cargo executivo. Então, não é que eu falo para a bolha, eu simplesmente falo o que eu acredito. Então, pergunta da Cileide, viu, candidato? Não Cleide, tá? Agora tá pequenininha a letra. Desculpa, Cleide. Desculpa, Cileide. É porque tá pequenininha a letra. Cileide, bom dia. Sim, Cileide. Bom, deixa eu fazer a pergunta de uma outra forma, porque a minha pergunta não visou questionar se o senhor tem que mudar o discurso para agradar o público. A minha pergunta é o seguinte: o senhor é candidato a prefeito da cidade. Ganhando, o senhor vai governar para a cidade. Então, nesse sentido, é que eu pergunto, em vez de fazer um discurso que agrada, né, voltado para um público bolsonarista, não é o caso de o senhor fazer um discurso dentro do que o senhor acredita para a cidade, que é o todo que o senhor pretende governar, e não apenas para o grupo bolsonarista? Quer dizer, suponho eu, né? Depois o senhor vai falar para pode falar que não, que o senhor quer governar só para o bolsonarismo. Aí eu entendo. Não, eu entendi, faz sentido. Às vezes você, Cileide, tem essa impressão de que o meu discurso é só para o público bolsonarista, justamente porque aqueles sei lá, vídeos ou discursos meus que se propagaram mais têm esse viés. Mas eu faço muitos vídeos e tento divulgar, mas como eu disse, não tenho verbas infinitas, nem cabo eleitoral, nem fundão eleitoral, então muito do que eu falo acaba não chegando em grande parte da população. Mas eu falo constantemente nos meus planos da saúde, eu falo muito sobre o meu plano para o transporte público, para a mobilidade, para a segurança, eu falo sobre a reforma tributária, eu falo sobre o PTU, eu falo sobre o plano diretor, eu falo sobre como modernizar a gestão pública aqui, eu falo sobre voltar à cultura do esporte, eu falo sobre tudo isso, falo em vídeos curtos, vídeos longos, falo em lives, mas é aquela coisa, como eu não tenho o dinheiro que eles têm para divulgar o meu discurso,
o que acaba chegando na maior parte do povo é aquela parte mais polêmica, é aquela parte mais realmente parecida com o discurso do Bolsonaro, tá? Mas eu tenho todo um discurso e recomendo, quem quiser ouvir, vá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube, e você vai ver lá onde eu me pauto, nas sabatinas também, onde eu pauto todos esses pontos. Agora, infelizmente, eu não tenho R$ 1 milhão e nem uso dinheiro público para poder divulgar. Candidato, o senhor pensa quando o senhor também disputou muito, teve um embate ali com o candidato Major Araújo. A gente acabou de entrevistar ele aqui e ele diz que ele é o fiel representante, que ele, não é fiel, ele usou essa expressão, mas ele sempre foi ligado às ideias e ao projeto do presidente Jair Bolsonaro. O senhor e ele estão disputando a mesma base? Repare que eu nunca, eu respeito tanto o nosso presidente e que eu nunca afirmei que eu sou o candidato do Bolsonaro, que o Bolsonaro está comigo e quem é bolsonarista deve votar em mim. Você pode reparar em que em nenhum momento eu fiz isso, mesmo porque quem tem que tomar a decisão e quem decide... Tá tendo obra aí, Cleide? Tá tendo obra aqui no vídeo. Vou pedir para que você tire o som, então, quando não estiver fazendo a pergunta, porque tá alto. Põe no mudo. Aí. Pronto. Tanto é que Pronto, obrigado. Quem decide quem é o seu representante numa determinada disputa política no executivo é ele. Ele mesmo disse, não acredite nessas pessoas que ficam postando foto comigo e que ficam falando que tem o meu apoio, porque até agora eu não apoiei ninguém. Depois ele mudou, ele apoiou algumas pessoas. Eu acho que ele está apoiando em Manaus, ele está apoiando em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui um candidato, que é o Major Araújo, que está sendo apoiado pelo delegado Valdir, que chamou o Bolsonaro de vagabundo, que falou que ia implodir o governo. Ele está sendo apoiado pelo Major Olímpio, que também agride o Bolsonaro todos os dias. Ele é um cara que é desarmamentista, assim, não, é uma forçação de barra, né? E eu não quero ter embate com ninguém, mas eu tenho uma indignação muito grande com aquelas pessoas em 2018 que usaram o nome do Bolsonaro, chegaram ao cargo de poder e depois viraram as costas para ele, como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, delegado Valdir, Major Olímpio. Então eu vejo no Major Araújo um outro caso que está prestes a acontecer, uma pessoa que está usando o nome do Bolsonaro, mas que na verdade não tem apreço, não tem admiração, vê ele apenas como um degrau para o poder político. Mas olha, aqui em Goiânia todo mundo sabe que ele não é um representante do Bolsonaro, tanto é que a rejeição dele é a mais alta, apesar dele ter 2% da intenção de voto. Candidato do DC, Democracia Cristã, Gustavo Gaia, conversando com a gente aqui na Sagres. Candidato, só uma correção antes da minha pergunta. O senhor disse que o Major Araújo é desarmamentista? Acho que não é, né? Porque tem um vídeo, tem um projeto de lei dele, de 2011, onde ele faz a proposta, isso tem um projeto de lei, né? Que eu tenho eu até fiquei chocado quando eu li. Projeto de lei dele desarmar a Polícia Militar. Ah, tá. Bom, então tudo bem. Aí uma questão do projeto, a gente confere depois. Mas vamos falar de Goiânia. Eu gostaria que o senhor contasse aí, durante essa campanha, qual foi a principal demanda colhida aí pelo senhor, conversando com as pessoas de Goiânia, vendo a cidade. O que o senhor acha que tem que ser prioridade para ser atacado se o senhor virar prefeito a partir de janeiro de 2021? Como resolver esse problema que o senhor viu que é a principal demanda? Qual é a principal demanda e como resolver, candidato? Olha, a principal demanda que eu vejo agora, e ela vai ser uma demanda para as próximas décadas, eu acredito. Só um minuto. Ui, tudo bem. Saúde, candidato. Saúde. Aí, exatamente. A principal demanda, eu acredito que seja a saúde. Nós tivemos aqui o caso da Lady Murphy em Goiânia, né? Lady Murphy é aquele que fala que o seu pneu, você só fura seu pneu quando você está indo para a reunião mais importante da sua vida, que a probabilidade de duas coisas ruins acontecerem simultaneamente é maior do que uma só. E nós tivemos em Goiânia a pandemia, ao mesmo tempo em que tivemos a pior Secretaria da Saúde da história. Isso, conversando com profissionais da saúde, eles falam, Gustavo, a saúde em Goiânia foi completamente abandonada. Durante a pandemia não teve nenhum apoio, não teve estrutura, não teve logística, os hospitais ficaram largados, teve cais que foi fechado, faltou insumos, faltou EPIs, faltou gás nas unidades de saúde. Então, a primeira coisa que eu quero fazer,
A primeira pauta seria a questão da saúde. É bem rápido, porque eu sei que o tempo é curto. Nós vamos fazer parcerias público-privadas com construtoras, empresas que estejam em dívida com a prefeitura e nós vamos transformar essas dívidas, junto com o Ministério Público, é claro, transformar essas dívidas em melhorias para as estruturas da saúde da nossa cidade. Então, reformas nos CAIS, por exemplo, tá? Nós vamos fazer reformas, nós vamos ter ônibus itinerantes que vão levar técnicos da enfermagem para fazer exames nas regiões mais periféricas da cidade, porque tem muitas pessoas que não têm tempo, né? Não têm, às vezes, dinheiro para ir até um CAIS. Então, nós vamos começar fazendo isso. Nós vamos melhorar, trazer mais profissionais para a área da saúde, médicos com qualificação, que falta e muito. Nós vamos ter mais fiscalização no serviço oferecido através das unidades de saúde também. Nós vamos tentar criar um aplicativo que vai conectar o usuário final com a Secretaria da Saúde. Então, toda vez que alguém for usar os serviços do SUS ou serviços do CAIS, ele vai sempre poder dar o seu, assim como no Uber, ele vai poder dar a sua opinião sobre determinados critérios, e essa informação vai ser passada para uma equipe, né, para uma ouvidoria, que vai tomar decisões diariamente, simultaneamente, né, baseando-se na opinião do usuário final. Esse, na verdade, é o grande problema da gestão pública ao longo dos últimos anos, é que se criou uma casta completamente distanciada do usuário final. A prefeitura, ela tem que oferecer um serviço público. Só que muitas vezes a pessoa que é o usuário, o beneficiário final desse serviço, ele está completamente distante daqueles que tomam as decisões, que criam toda a gestão. Isso não pode acontecer. Para quem está tomando a decisão, nós temos que saber o que está passando, né? Onde que o sapato aperta no usuário final. Então a gente vai criar esse aplicativo que vai conectar o usuário final com aqueles que tomam as suas decisões. Então serão decisões tomadas realmente naquele que sofre com o descaso, né, muitas vezes, do serviço público. E a educação também, que é, para mim, a minha pauta mais cara. Eu sou apaixonado em educação, sou professor há 21 anos, eu sou empresário há 8, mas sou professor desde 18 anos, e é uma paixão que eu tenho, e eu sei que assim a gente pode melhorar a nossa vida, melhorar a nossa cidade. E essas são as minhas duas bandeiras principais, né, a saúde e a educação. Candidato, só para finalizar, antes da Cileide retomar as questões dela, ainda sobre essa questão de saúde, o senhor, se for eleito prefeito, assumiria em janeiro de 2021. Há uma possibilidade grande de que não tenhamos vacina ainda disponível até o primeiro semestre, talvez, de 21. Então o senhor seria prefeito ainda numa pandemia com risco de segunda onda, né, de contaminação pelo coronavírus. O senhor é um candidato alinhado com o presidente Bolsonaro, e o presidente negou a gravidade da doença no seu início, né? Ele chegou a dizer que o coronavírus não mataria mais do que o H1N1 matou no ano passado no Brasil, mas já matou muitíssimas vezes mais do que matou o H1N1. O senhor teria uma postura diferente, uma avaliação diferente no início já da sua gestão, enfim, para tratar essa doença e essa pandemia? Olha, no início da pandemia, todo mundo se equivocou. A própria OMS, que hoje é o baluarte do que se deve ou não fazer, disse no início da pandemia de que não era transmissível de ser humano para ser humano. Depois eles mesmos disseram que não era nada grave, que não precisava fazer shutdown, que não precisaria fechar as fronteiras de vários países. Pediu, inclusive, para que os Estados Unidos não fechassem as suas fronteiras para os chineses. Então, foi um equívoco, as pessoas não sabiam, é uma doença nova, a gente não tinha as informações. O próprio médico, que é o xodó da Globo aqui em Goiânia, no Brasil, esqueci, Drauzio Varela, ele próprio, né, o Dória, todos acreditaram que não seria tão importante. Mas à medida que as informações foram acumulando e as pessoas perceberam a gravidade, as decisões foram sendo tomadas para proteger vidas brasileiras. E no quesito de proteger, de fazer o que estava dentro da sua alçada, eu acredito que o Bolsonaro foi exemplar, não só na saúde, mas na economia. E falando em pandemia, eu acredito no seguinte: já está mais do que provado, já há 111 estudos comprovando os benefícios da hidroxicloroquina. Já não é mais negacionismo, tá? Eu sei que foi tentado passar essa bandeira durante muito tempo. Desses 111 estudos, 72 foram estudos revisados por parceiros ou por cientistas, né, que chama peer review. Nós temos também o caso do Didier Raoult, que fez um estudo com 1.200 pessoas da hidroxicloroquina e percebeu que sim, se ela for usada na fase 1, diminui enormemente a possibilidade do óbito. Enormemente, é impressionante. Mas há um negacionismo da política, porque politizaram isso. Eu estava conversando ontem, né, com a doutora Raíssa, e conversei muito com o doutor Anthony Wong, conversei muito com a doutora Lucy Kerr, Nise Yamaguchi,
que são para mim as maiores mentes no Brasil a respeito disso, e nós criamos um plano justamente para poder salvar vidas. São em 3 fases, eu acho, mas o tempo não vai dar para explicar isso. Eu vou explicar numa live que eu vou fazer com a doutora Raíssa na segunda-feira. São 3 fases, onde nós vamos fazer teste em massa e depois profilaxia e precoce, né, tratamento precoce, de uma forma que não vai precisar fazer lockdown. Eu, como prefeito, eu não vou condenar pessoas a ficarem em casa, passando fome, perdendo seus empregos, desesperadas, aumentando a taxa de suicídio, aumentando o distúrbio mental, aumentando os distúrbios de obesidade, crianças... Isso que foi feito foi um crime. Mandar a população... Porque, olha, já a própria OMS disse que o lockdown na quarentena duplicou a pobreza no mundo. E eu não vou fazer isso em Goiânia. Candidato, eu interrompi só para a gente ter mais uma pergunta da Cileide. Ah, tá, desculpa. Candidato, o senhor falou agora há pouco que vai pegar as dívidas de empresas e fazer delas, transformá-las em investimentos na área de saúde na prefeitura. O senhor tem um estudo para saber quanto que as empresas devem para a prefeitura e se isso, do ponto de vista legal, pode acontecer e o que daria para fazer com esse dinheiro? Olha, do ponto de vista legal, é possível sim. Eu estava conversando com o ex-secretário das Finanças de muito tempo atrás, Cairo Peixoto. Ele disse que era uma coisa rotineira. Você é um conto de dívidas. Então, você tem uma empresa que deve para a prefeitura e, às vezes, a prefeitura deve algo para essa empresa também. Então, se encontra as dívidas e, dessa forma, é uma win-win, uma situação onde os dois saem ganhando. Isso é viável, isso é possível. Transformar a dívida de uma empresa, não só construtoras, nós temos várias empresas em dívidas com a prefeitura, e principalmente agora, depois dessa quarentena, onde a situação financeira do caixa de muitas empresas diminuiu de forma muito grande. Então, é possível sim, nós teríamos, obviamente, que criar uma segurança legal, isso seria feito junto com o Ministério Público, para que essa dívida pudesse ser diretamente transformada em melhoria para a cidade. Nós temos em Goiânia 400 construtoras, 150 têm alguma espécie de dívida. E nós estamos falando de dívidas que não são dívidas como uma sua residência ou um IPTU, alguém devendo IPTU. São dívidas milionárias, né? Eles têm vários lotes, têm vários terrenos, vários imóveis e muitas vezes estão devendo muito para a prefeitura. Então, isso seria simplesmente sentar e conversar com essas empresas. E olha, eu tenho começado a conversar com muitas dessas empresas. Obviamente não 150, mas converso com muitas. E é impressionante a vontade que eles têm de ajudar, a contribuir para a cidade. Mas nunca se sentiam dispostos a fazer isso, porque viam nas gestões passadas sempre aquela coisa de ter que molhar a mão de alguém, tem que passar um dinheiro embaixo do pano ali, e aquelas negociações escusas, então eles acabaram tomando uma certa aversão. E quando eu converso com eles, eu fico impressionado do tanto que eles ficam motivados a ajudar. Então, Gustavo, hoje não deu tempo, né? O tempo acabou. Sim, eu sei que... Mas eu não tenho o valor exato, Cileide, para responder a sua pergunta. Eu sei que é um valor muito grande. É isso, candidato. O tempo era de 20 minutos. A gente já cumpriu um pouquinho além desse tempo, mas obrigado pela disponibilidade aqui. Bom trabalho aí nessa reta final de campanha. Eu que agradeço. Obrigado pela audiência. Obrigado, Cileide. Obrigado, Robson. Tenha um excelente dia, pessoal. Obrigado, candidato Gustavo Gaia, candidato do partido DC, Democracia Cristã, conversando com a gente aqui na série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Goiânia nesta eleição de 2020. Sax e a íntegra aí da entrevista no sagresonline.com.br e também no podcast aqui do Manhã Sagres. Você entra lá, soundcloud.com/sagres730 e confere todo o nosso conteúdo. Tá lá na lista, né, na playlist do Manhã Sagres.